Vamos lá, vamos começar então a nossa terceira aula da jornada Nataraja Flow Yoga, uma jornada muito especial para destravar aí as nossas sequências, né? Deixar tudo mais fluido, porque eu sei que de vez em quando nós, como professores, às vezes nos sentimos assim um pouco, sabe, seguindo as mesmas tendências, e muitas vezes o aluno ele precisa manter, assim, né, uma certa estrutura, então sempre tem aquelas posturas que você sempre traz para a aula e tudo mais, porque o aluno ele precisa também de uma certa repetição para que o aprendizado aconteça, mas é sempre muito legal a gente ter assim práticas criativas, né, condições de criar práticas que realmente mexem profundamente ali com aquela vibração, aquela energia do yoga e do seu aluno, tá bom? Então, gente, eu não estou conseguindo acessar esse link agora, acho que vai entrar. Só para ver aqui se o pessoal está conseguindo chegar. Ótimo. Então, vamos lá, turma. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o método, tá? O método Nataraja Flow Yoga, ele não é um estilo de yoga. O estilo de yoga que a gente pratica é o Vinyasa Flow Yoga, né? Eu gosto de todos os estilos de yoga. Eu falo que qualquer yoga me diverte. Já fiz cursos de Iyengar, já pratiquei muita Ashtanga, né? Adoro o Hatha Yoga também, já estudei bastante o Hatha Yoga, já pratiquei bastante. Recentemente fiz um curso na Índia que trabalhava tanto a prática de Ashtanga como de Hatha Yoga, foi muito legal. Eu acho que o professor ele tem que realmente conhecer essa diversidade, essa amplitude, né, do universo do yoga. Mas é o Vinyasa Flow, que é uma prática que realmente me toca, me inspira, que eu gosto de sentir, sabe, no meu corpo, e toda a energia e a sensação que é essa prática que reúne criatividade, fluidez, liberdade dos movimentos, né? Em alguns estilos de yoga a gente tem umas certas regras, certas rigidez, e eu gosto do Vinyasa porque ele tem essa amplitude mais livre, mais criativa, né? Então foi um momento muito especial para mim quando eu encontrei o Vinyasa Flow Yoga, porque eu estava justamente nesse processo de buscar algo que realmente, sabe, me preenchesse como um todo. E aí o Vinyasa veio e foi a partir desse encontro assim que eu falei, não, agora sim, né? Eu me sinto preparada para então começar a ensinar outros professores, porque agora eu realmente encontrei algo que me preencha e que eu me encaixo dentro de toda essa filosofia, toda essa prática do yoga, né? Então, mediante a isso, né, comecei a dar o meu curso de formação e me senti nessa necessidade de criar uma metodologia para a formatação de sequências, né? O curso de formação ele foca bastante também em toda a história, a filosofia do yoga. A gente trabalha todas essas questões, mas eu também sei que o dia a dia do professor, colocar a mão na massa, sair, ir de uma academia para outra, dar aulas particulares e tudo mais, envolve criação de sequências. Tá? Eu fiz diversos e diversos cursos na minha vida e muitos deles, todos muito bons, assim, né? Mas eu sentia falta dessa estrutura, sabe? De um caminho lógico, prático, que eu vou seguir, que não precisa ser repetitivo, então não são sequências prontas, que eu simplesmente vou lá e vou copiar, que eu possa colocar as minhas inspirações, mas que eu siga uma lógica que realmente faça sentido, né? Que tenha essa estrutura de começo, meio e fim e que preencha o aluno com essa satisfação que essa prática me traz também, que eu sinto no meu corpo. Né? Então, o método Nataraja Flow Yoga, ele é isso, ele é uma forma de você estruturar sequências.
de trazer tudo que você aprendeu no yoga, né? E colocar aquilo de uma forma consciente, uma forma estruturada. Tá? Então, a gente já analisou todos os aspectos da prática do Vinyasa Flow Yoga, né? Já entendemos todos os blocos contidos nele, já entendemos como a gente cria uma direção. Se você não assistiu as primeiras aulas, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa assistir, ou então vai lá no nosso canal que você vai encontrar essas primeiras aulas, que são aulas que dão essa base, essa estrutura. Tá? Então, nós já falamos sobre como dividir a sequência, né? Nós já falamos como, então, você criar uma direção, né? Essa divisão, ela vai para um lugar e volta dele, né? Então, você, quando você tem essa direção mais clara, fica muito mais fácil de você criar um caminho correto, né? Um caminho que seja realmente conveniente para aquilo que você deseja. Tá? É claro que uma prática de yoga, ela não é só você criar assim um caminho de asana, né, de postura. A gente sabe que tem toda uma intenção que você vai gerar na prática e tudo mais. E no curso de formação a gente trabalha tudo isso, tá? Tanto essa parte prática, lógica, de você colocar uma postura atrás da outra e fazer uma sequência com sentido, como também aplicar intenções na sua prática. Né? Então, o método ele veio justamente para ajudar o aluno a preencher esse espaço. Tá? Então, ok, eu já sei como se divide a prática, eu já sei que eu preciso criar um caminho, eu sei que antes de começar eu preciso saber onde eu vou chegar para que eu tenha as ferramentas necessárias e consiga desenvolver ali as posturas corretas para chegar lá, né? Porém, nem sempre a gente sabe o que encaixar em cada uma dessas partes, né? Então, o método ele é justamente para isso, para ajudar o aluno a ter uma direção mais clara, tá? Então, no método Nataraja Flow Yoga, a gente divide os asanas em grupos, tá? Então, você sabe que no yoga a gente tem diversos e diversos asanas, essas são as posturas físicas, né? E o nosso corpo vai criando também novas formas, cada asana tem diversas e diversas variações de fazer, né? Então fica assim, você precisa escolher entre muitas cartas do baralho quais que você vai utilizar para aquela prática. E o método, ele te ajuda a filtrar um pouco mais essas posturas para que você consiga ir até um grupo de posturas que ali contém as posturas mais coerentes para o que você precisa, tá? Então, pensando nisso, eu dividi as posturas em diversos grupos. E esses grupos, eles estão ali pela sua similaridade. Porque eu sempre aprendi, né, dentro dos cursos que eu fiz, posturas de flexão, posturas de extensão, né, as posturas divididas mais assim em relação à posição da coluna, e dessa forma eu não sentia que ficava tão clara essa questão da construção das cranas. Então, dividi de forma diferente, tá? Então, a primeira divisão que foi feita foi de um lado que a gente chama de peak pose e do outro lado que a gente chama de asanas de base, tá? O que eu chamo de peak pose são posturas que exigem um pouco mais de treino, de prática e de consciência corporal, né, para que a gente consiga conquistar, tá? Então são aquelas posturas um pouco mais difíceis, porque existem posturas no yoga que mesmo uma pessoa iniciante ela vai e faz. Então se você pedir para a pessoa fazer um Virabhadrasana ou um Trikonasana, ela vai conseguir fazer. É claro, a gente sabe que tem muitas coisas para ajustar, refinar, né? Mas de um jeito ou de outro, mais fechadinho ou mais expansivo, mais retinho ou não, a pessoa consegue fazer, tá? Agora, por exemplo, se você pega uma postura de equilíbrio sobre os braços, já não é qualquer pessoa que logo de cara vai conseguir fazer.
Você precisa ensinar diversos detalhes, você precisa muitas vezes fortalecer certas regiões do corpo ou criar mais espaço, mais alongamento em outras regiões. Então, as posturas de peak pose são essas posturas que trazem uma característica um pouco mais complexa na sua execução, tá? E essa complexibilidade que você vai ter ali nas posturas de peak pose, onde você aprende isso? Você aprende no outro grupão, que são as posturas de base. Tá? Então, as posturas de base, elas servem essas posturas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu quero aprender um Bakasana, por exemplo, né, que é uma postura de equilíbrio sobre os braços, eu vou fazer aqui a postura, só para mostrar para vocês. Eu preciso ter um bom alinhamento dos meus braços, do meu ombro, flexibilidade nos punhos. Eu preciso compreender, né? Muitas vezes o aluno vai fazer o Bakasana, ele abre o cotovelo, ele não posiciona a mão direito, põe ou para dentro ou para fora, né? Então tem muitas questõezinhas que precisam ser compreendidas para fazer essa postura, tá? Mas que não é aqui, no meio da dificuldade, né? Aquele aluno tentando fazer algo que ele nunca fez e tal, e ainda tem um equilíbrio, né, na história. Não é aqui que você vai ensinar ele. Mas vai ser, por exemplo, num Chaturanga Dandasana, que é uma postura de base, que a gente repete várias vezes, e que ali você tem que ir dando instruções, né? Alinhamento, consciência, para que na hora que você ministrar o Bakasana, aquilo já esteja incorporado no seu aluno. Tá? Então, nas posturas de base, a gente vai aprendendo diversas ações, abrindo diversos espaços, tá? É como se a gente fosse ganhando pecinhas de um quebra-cabeça. E na hora que você vai fazer o peak pose, você não vai ter que receber uma peça nova. Essas peças já estão em você. Você já tem toda essa consciência, você vai apenas tentar reuni-las de formas diferentes, que vai resultar numa postura diferente, tá? Então, temos de um lado as posturas de base. Então, só para finalizar aqui o exemplo, então você vai, por exemplo, ensinar o seu aluno a fechar bem os cotovelos no chaturanga, né? Vai ensinar a posição do braço, vai ensinar esse controle, né? Se o aluno faz o chaturanga aqui, ó, chaturanga, ele não tem ainda força muscular para controlar esse movimento, ele simplesmente foi, né? Então você vai começar a dar a consciência para esse aluno, falar, olha, se estiver difícil, faz com os joelhos no solo, mas vamos devagar, vamos entrar aqui em câmera lenta, você tem que conseguir parar em qualquer lugar que você quiser nesse movimento, tá? E aí sim, depois você vai usar isso no Bakasana, né? Então, ó, o aluno ele tem que dominar um chaturanga, fazer um chaturanga com os cotovelos bem fechadinhos, conseguir se projetar, parar onde ele quiser, e aí sim, a partir daí, ele vai conseguir parar o movimento aqui da flexão do cotovelo onde ele precisa, senão ele dobra demais, né? Enfim, foi só um exemplo, mas existem várias questões que envolvem esses tipos de postura, né? Mas só para vocês entenderem, quando você dá o peak pose, é como se você, numa prática, já tivesse, então, fornecido para aquele aluno todas as peças que ele precisa, e agora o trabalho dele é de reunir essas peças para criar essa postura nova, tá? Então, essas pecinhas a gente vai conquistando elas lá nas posturas de base. Então, dito isso, esses dois grupões, eles também estão separados em grupos, tá? Então, a gente tem nos peak poses, a gente tem de um lado os grupos de rotação lateral do quadril e do outro lado os grupos de rotação neutra. Cada um desses grupos tem aí cerca de 10, alguns são mais longos, tem cerca de 15 posturas. Essas posturas aparentemente muitas vezes são diferentes na sua aparência, mas as pecinhas que a gente tem que ter internamente
os encaixes articulares, os espaços criados, eles são os mesmos. Então, com certas peças, você consegue criar várias e várias formas diferentes, dependendo de como você reúne essas peças, tá? E aí, no curso de formação, a gente estuda, né? Cada módulo a gente vai estudar um grupo de pick pose diferente e compreender a lógica de como criar sequências voltadas para aquele grupo. Tá? Então, mesmo que você não faça todas as posturas que estão naquele grupo, todas as posturas a gente vai estudar as cramas também. Tá? Cramas são passos que você vai dando na direção de uma postura final. Então, você tem que entender um caminho correto para você chegar lá. Tá? Porque, por exemplo, se eu quero fazer um Chaturanga Dandasana, eu posso ficar 10 anos fazendo isso aqui, ó. Que eu não vou, depois de 10 anos, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Se você não tiver um professor que te oriente nas ações corretas, né, fica difícil de você encontrar esse caminho sozinho. Tá? Então é melhor aquele aluno fazer com os joelhos no solo, mas fazer com mais consciência, fechar o cotovelo, entender que ele não pode soltar o quadril, que ele tem que recolher o abdômen. Né? Às vezes ele ainda não consegue fazer sem o joelho, melhor fazer com o joelho do que fazer todo troncho. Tá? Então, joelhos no chão, recolhimento do abdômen, fechar o cotovelo. Tem uma suave projeção do corpo para frente, é uma coisa tão sutil, né? Mas se o aluno não faz, ele não consegue fazer, tá? Se você tá aqui, ó, e você só pensa em descer, você não desce, porque você não tem para onde, ó, o cotovelo vai querer abrir. Se eu for só para baixo, não vou, tá? Eu preciso de uma projeçãozinha do corpo para frente, para aí sim conseguir dobrar o cotovelo da forma correta e aproximá-los das minhas costelas, para que tenha sim uma proteção nos ombros e um controle maior do movimento, tá? Então, só o fato de você sair daqui, ó, o peso tá lá e projetar um pouquinho de peso para a mão, fazer esse movimento já muda tudo, tá? Então, essas são as pecinhas que a gente vai conquistando. Então, grande parte da prática são compostas ali por posturas de base, tá? Mas voltando aos pick poses. Então, nós temos alguns grupos, tá? O primeiro grupo é grupo Adhyasana, que são posturas de abertura pélvica, posturas expansivas. Eu costumo dizer para o meu aluno que se a gente vai ajustar uma roupa que está lá na gaveta, né? Você não pega uma roupa que está amassada e simplesmente dobra ela. Você vai fazer o quê? Primeiro você vai abrir ela. E com o nosso corpo não vai ser diferente. Então, o processo de evolução que a gente vai sentindo na nossa prática começa com posturas expansivas, tá? Nada que feche muito, mas o que abre, 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 abre. Depois que você abriu bem, aí você pode avançar para posturas que mais fechadas, né? Que você flexiona mais o corpo, que você enlaça em si mesmo, porque daí você vai fazer essas posturas com o espaço adequado nas suas articulações, né? Você já expandiu isso e agora fica mais fácil de dobrar, tá bom? Então, o grupo Adhyasana, ele trabalha posturas bem expansivas. Depois nós temos o grupo Padma, tá? Que vai trazer essa expansão para um movimento de rotação lateral maior. Então, por exemplo, no grupo Adhyasana, a gente vai ter movimentos que abrem a articulação do quadril. Por exemplo, Chitta Hasta Padangusthasana. Já no grupo Padma, a gente vai ter movimentos que abrem, mas que roda essa articulação, tá? Por exemplo, aqui. Então, assim, os grupos eles vão crescendo conforme a gente vai evoluindo. Tá? Então, o grupo Adhyasana prepara para o grupo Padma, o grupo Padma prepara para o grupo Baddha, tá? E esses são os 3 grupos de rotação lateral que a gente tem.
E depois a gente começa posturas mais neutras, com o quadril neutro, mas que envolvem aí as extensões de coluna, as torções e as invertidas, tá? Então, nós temos primeiro o grupo Parivitra, onde a gente vai encontrar as torções. Nós temos depois o grupo Anahata, que nós vamos encontrar as extensões de coluna. E depois o grupo Viparita, que é onde nós vamos encontrar as posturas invertidas, tá? Então, essa divisão das posturas em grupo, elas são características do método Nataraja Flow Yoga. E aí nós temos as posturas de base, que são as posturas no solo de rotação lateral, as posturas no solo de rotação neutra, as posturas em pé de rotação lateral, as posturas em pé de rotação neutra, e no caso do Vinyasa, como a gente tem uma prática bem fluida, nós temos aí as posturas de transição, tá ok? Então, é claro que uma aula de 1 hora de duração não dá para a gente se aprofundar nesses grupos, né? Tanto que o curso ele tem a duração de 10 módulos, tá? Onde a gente vai começando pelas posturas de base. Então, os primeiros módulos, eles são focados em aprender e alinhar e estruturar as posturas de base, tá? E depois a gente vai entrando módulo a módulo em cada um dos grupos, a gente usar essas posturas de base para realmente encontrar as chavinhas, as pecinhas corretas no nosso corpo para a gente desenvolver as posturas de peak pose, né? E ensinar isso, né? Conseguir transmitir para o aluno. Então, quando a pessoa termina o curso, ela termina realmente preparada para assumir uma classe tanto com alunos iniciantes como alunos mais intermediários e também preparada para seguir a sua jornada pessoal no yoga de uma forma consciente e estruturada, tá? Então, o método ele é basicamente isso, né? A gente tem uma forma que a gente faz para interagir com esses grupos. Então, dependendo do grupo de posturas que você escolhe do Peak Pose, você vai interagir de uma forma diferente, ok? E isso tudo é explicado no curso de formação, onde a gente pratica, sente, porque isso pode estar parecendo muito superficial eu falando, você precisa sentir, né? Fazer a postura, fazer as bases e sentir essas relações, né? Vivenciar no seu corpo mesmo. Então, o curso ele é muito vivencial também, tá? Embora a gente tenha aí diversas aulas teóricas de filosofia, de anatomia. Então, eu trago para a aula de anatomia o professor Dene, que é um professor ótimo, né, que é mestre em anatomia e professor de yoga também, então dá uma combinação muito boa para a gente fazer esse estudo. Bom, pessoal, é isso. E aí, só para ficar um pouco mais claro aqui, vamos falar o que é uma rotação neutra e o que é uma rotação lateral, tá? Então, uma rotação neutra, você vai sempre imaginar assim, quando a gente fala em neutro e lateral dentro desse método, a gente está levando em consideração o quadril, tá? Porque às vezes a postura é neutra no quadril e lateral no ombro. Então a gente vai levar em consideração o quadril, e no caso de posturas assimétricas, a perna que está na frente ou a perna que tem mais ação na postura, tá? Então, toda postura de rotação neutra é aquela postura onde você vai pensar assim: existe uma linha medial no meu corpo e os meus joelhos estão apontados na mesma direção dessa linha. Então, a minha linha medial está aqui, por exemplo, num Tadasana, e os meus joelhos estão aqui, ó, alinhados a essa linha, né, paralelos a ela. Então, é uma postura neutra, tá? Se eu elevar a minha perna aqui na frente, pegar o meu pé e estender, eu continuo numa postura neutra, tá? Se eu levo essa minha perna lá para trás, eu continuo nessa postura neutra. Agora, se eu abro a perna lá para a lateral, eu entro numa postura de rotação lateral.
Porque as posturas de rotação lateral são posições onde você tem essa linha neutra no corpo e você faz um movimento ou com as duas ou com uma das pernas, né? Se afastando dessa linha, tá? Então, se o meu joelho vai começar a se afastar dessa linha, para eu estender aqui, é uma postura de rotação lateral, tá? Isso vai ficando mais claro, é claro, com a prática, né? Então, com a prática, no dia a dia ali, isso vai ficando cada vez mais claro. Mas o legal é que se não tiver tão claro na cabeça do professor iniciante, a gente dentro do método já tem tudo isso separado, tá? Então você recebe uma apostila com todos os asanas, com a definição daqueles asanas, em quais grupos que eles estão e também como você faz. Então, por exemplo, se eu pegar uma postura do grupo Anahata, o Urdhva Dhanurasana, que é a postura da ponte, tá? Eu já sei que para aquela postura eu vou fazer o meu aquecimento com posturas de base de rotação neutra. O método já me envia nessa direção, tá? Depois eu sei também que eu vou usar posturas de rotação neutra em pé para fazer o meu vinyasa solar, tá? E também sei que no lunar eu vou usar posturas de rotação lateral, então vou buscar dentro do grupo de posturas de rotação lateral no solo. Então, assim, quando você pensa em quais posturas você vai usar, ao invés de você olhar para 500 posturas e tentar definir quais que são mais interessantes para você, você vai reduzir o método, ele filtra isso para você. Então, você vai diretamente lá no grupo específico que o método te orienta a encontrar as posturas adequadas e ali, sei lá, dentro de 15, 20 posturas, fica muito mais fácil de você encontrar aquelas que são mais interessantes e mais convenientes para o que você quer desenvolver naquela prática, tá bom? Então, é justamente isso o método. E agora, se você tiver qualquer pergunta, pode colocar aqui no chat para mim, que eu acho que eu consigo visualizar. Gente, é a minha primeira live no YouTube, tá? Então, se tiver alguma coisa errada aí, vocês relevem, me desculpem, mas com certeza vai ser a primeira de muitas. Então, a gente vai ter outras oportunidades para ir melhorando aqui. Ok? Muito bom. Então, o que eu pensei para hoje é uma aula curta, uma aula bem estruturada. Quanto menor é o tempo que você tem de prática, mais importante fica de você ser mais assertivo ali nas posturas que você vai colocar, né? Ah, legal. Então, vamos fazer uma aula curtinha, focando nessa questão do método, tá? E nós vamos usar justamente o Urdhva Dhanurasana como exemplo. Então, o Urdhva Dhanurasana, que é a postura da ponte, ela está dentro do grupo de Peak Pose Anahata. Tá? Eu coloquei esse nome porque são posturas que abrem toda essa região, chakra do coração, né? Nos traz bastante energia, bastante amplitude para essa região do tórax, tá? E então vai ser ela que nós vamos experimentar hoje na nossa prática, ok? Então, quando a gente escolhe essa postura, por ela estar no grupo Anahata, o método Nataraja Flow Yoga, ele já nos indica que para você iniciar o seu aquecimento, é interessante você buscar dentro do grupo de posturas no solo e de rotação neutra, tá? E também para você fazer o vinyasa de sol, o vinyasa solar, as posturas de permanência que você vai colocar ali no solar, também as posturas em pé de rotação neutra, que é um outro grupo, vão fornecer as posturas mais adequadas para você. Isso não quer dizer que você não vai poder usar uma postura de rotação lateral. Você vai poder usar, mas a característica principal da sua aula, ela vai seguir numa neutralidade.
tá? E aí as posturas laterais vão vir para compensar na parte lunar, ok? Então vamos lá. Vamos colocar isso em prática, tá? Mas antes de começar a nossa prática, eu quero já te fazer um convite especial. Se você tem interesse em aprender mais, em se aprofundar mais, né? Nós vamos começar um curso de formação agora em março, dia 21 de março. São poucas vagas, esse curso vai ser um curso presencial em São Paulo. E se você quiser participar, então entra no nosso grupo do WhatsApp. Eu ainda não coloquei aqui na descrição desse vídeo o link do grupo, mas assim que eu terminar aqui a aula, vou colocar o link do grupo lá, porque se você não está no grupo do WhatsApp, entra lá que lá você vai poder ter acesso aí a um material muito interessante que a gente vai mandar amanhã de manhã para vocês, que é um resumo de tudo que nós fizemos aqui durante essa jornada, né? E também as informações do curso de formação. Mas, de qualquer forma, aqui embaixo já está o link com a página do curso de formação, se você quiser ir lá, conhecer, saber um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a nossa prática, que hoje vai ser uma prática curta, uma prática de meia hora, ok? Nessa prática, você tem que fazer alguns ajustes com relação àqueles tempos que a gente estudou na primeira aula dessa jornada. Nós estudamos os tempos para 1 hora de duração, mas como eu te falei, você pode adaptar isso para qualquer outro estilo de prática, tá? Então, no geral, como eu escolhi um asana que tem bastante coisas para trabalhar, eu vou encurtar algumas partes e uma delas vai ser a abertura. Então, vamos fazer uma abertura bem curtinha e no aquecimento e no vinyasa solar a gente vai fazer algo muito direcionado, bem estruturado, encontrando as posturas chaves para que você realmente consiga chegar no peak pose, ok? Então vamos lá. Mas vamos fazer esse aquietamento, então sentar com conforto, alinhar a coluna, fechar um pouquinho os olhos, fazer 3 respirações profundas. Você já pode apoiar as mãos em Yana Mudra, indicadores e polegares unidos, palmas para cima, inala bem profundo. Solte o seu ar devagar. Mais 2 vezes. E agora vamos entoar o mantra Om longo 3 vezes. Inala profundo. Faça uma inspiração elevando seus braços. Pode abrir os olhos e alongar a coluna lá em cima, cresça. E quando soltar o ar, flexione o seu corpo à frente, solta bem, alonga embaixo. Inspire, se observe.
E daqui nós vamos passar as pernas para trás. Então, se puder, já passa assim por cima do joelho. Se você precisar de outro caminho, passa as pernas pelo lado. Acomode os joelhos e os pés na largura do seu quadril. Abra bem os dedos das mãos. E daqui abra o peito olhando para frente. Inspire. Gire os glúteos para cima e tracione bem a coluna. Quando soltar o ar, arredonda as costas. Cóccix para dentro. Empurre, empurre o chão. Solta bem o ar. E aí flui aqui no seu ritmo. Inspire, abre, cresça. E exale arredondando. Curvando bem a coluna. Faça mais 3 vezes. Numa prática mais curta, naturalmente, o aquecimento também é mais curto, então a gente tem que ser bem assertivo. Tá? Vamos fazer agora uma postura que é muito interessante para as extensões de coluna, especialmente as extensões que você tem o braço acima da cabeça, que é para flexibilizar os seus ombros. Tá? Nas posturas de extensão da coluna, geralmente as pessoas elas se preocupam muito com a própria coluna, em ter que curvar. Eu fui uma pessoa assim por muitos e muitos anos da minha vida. Né? E eu achava que eu não conseguia fazer esse tipo de postura, porque a minha coluna não é muito flexível. E aí eu ficava tentando me curvar, me curvar, me curvar, e no dia seguinte eu tinha dores, né? Até que eu percebi que, na verdade, né, existem diversas questões no corpo que a gente precisa soltar. Então não adianta você tentar ficar curvando a coluna se você não liberar o seu ombro. Então, liberação do ombro, liberação das escápulas e mobilidade no quadril é extremamente importante para uma extensão de coluna saudável, tá? Se você não mobiliza essas regiões, todo aquele movimento que você precisa vai para a sua coluna e por isso no dia seguinte tem dor, tá? Então, assim, é extremamente importante não só para você fazer as posturas, para conseguir fazer, mas para você conseguir fazer com espaço, né? Com a sua coluna preservada. Então, a falta de mobilidade no ombro vai influenciar uma hipermobilidade na região cervical. A falta de mobilidade no quadril vai influenciar um hipermovimento na sua região lombar, tá? Então, quando a gente começa a soltar essas pontas, vamos dizer assim, a gente percebe que a coluna tem mais flexibilidade, ela consegue ir até o movimento com mais espaço e sem gerar nenhum tipo de dor, né? Aqui, gente, a gente vai usar um bloquinho, mas se você não tiver um bloquinho, não tem problema, tá? Eu vou usar o bloco entre as mãos. Então, se você não tiver o bloco aí, o que você vai fazer? O objetivo do bloco é aumentar o espaço entre os punhos, tá? Você vai, então, deixar assim as mãos unidas, começar com elas unidas, vai ficando pouco a pouco assim na pontinha dos dedos, para você conseguir afastar os punhos, tá? E simular o espaço do bloco. E nós vamos fazer um Anahata Asana com 10 respirações, tá? Então você vai colocar os cotovelos aqui no chão, os cotovelos bem fechadinhos na linha dos ombros, tá? Levar os joelhos um pouco mais para trás, a sensação no corpo é como se fosse uma Adho Mukha com os joelhos e os cotovelos no chão. Vai esticar, então levanta bem o quadril e abre o peito. Tá? Algumas pessoas sentem facilidade de colocar o peito no chão e aí pode olhar para frente. Senão você coloca a testa no solo e agora aponta o bloquinho lá para cima, tá? Observe que eu não estou segurando o bloco entre os dedos, porque senão o punho se aproxima. Tenta descer o bloco e segurar ele entre a palma da mão e ali entre os punhos também. Ok? E aqui você vai trabalhando, levantando bem o quadril, abrindo o seu tórax. Faz de conta que quer chegar com o peito lá no chão. Se você tem facilidade, olha para frente.
Respire um pouco mais. Permaneça aqui na postura e lembre-se de já ativar suas ações internas, tá? Então, experimenta puxar o abdômen para dentro e para cima. Você vai sentir o seu quadril subir mais e o espaço se expandir mais, ok? E se você já é praticante mais avançado, pode também acionar todo o eixo do Danda. Então, contrair os esfínteres do ânus e da uretra, recolher o abdômen e estreitar a garganta, ok? Então, faça mais algumas respirações aqui, solta bem o ar. Vá até o seu máximo. Daqui põe um bloquinho no chão. Vai lá pra frente, ó, mantém os cotovelos fechadinhos na linha dos ombros. Existe uma tendência dele querer abrir, tá? Mas você segura aqui numa ação interna. E agora gire a palma da mão pro solo. A palma da mão tá aqui, ó, ao redor do bloco. O bloquinho tá entre os seus indicadores e polegares. Se você não tem bloco, abre bem, aponta um polegar de frente pro outro e o dedo médio apontando pra frente. E aí estenda os joelhos, peito aberto, respira um pouquinho. Mais uma postura neutra, agora uma postura de fortalecimento, porque é importante, para o Urdhva Dhanurasana a gente precisa empurrar o solo. Então é importante estar com os braços bem fortalecidos, o core também. Respira um pouco mais. E daqui eleva o seu quadril. Vai empurrando o chão, levantando bem o quadril. É como se você quisesse estender os braços, tá? Sem deixar os cotovelos se abrirem. Solta o pescoço, solta a cabeça. Você vai precisar dessa sensação de empurrar na hora de fazer o peak pose. Então empurra, projeta. Respire. Tá? E só um detalhezinho aqui, permanece aí no asana mais algumas respirações. Aqui eu tô falando para você essas relações, mas numa prática a gente quer que o aluno curta, tá? Aqui é diferente, no curso a gente dá todos esses detalhes mesmo, mas numa prática a gente só quer que o aluno vivencie aquilo, você não precisa ficar criando essas relações na cabeça do aluno, porque ele tá ali para vivenciar, né? Então é vivência mesmo, respiração e sensação. Foi até o máximo. E então coloca os seus joelhos no chão. Alonga o dorso dos pés. Vamos subir aqui no Ustrasana. Eleva o quadril. Chega com a palma da mão na base da coluna, assim, ó. Girando os dedos para cima e apontando aqui, apoiando firmemente a mão. Tá? E daqui você vai começar a projetar a pelvis para frente, o peito para o alto. Vai estendendo amplamente a coluna. Você pode ficar nessa crama, tá? Ou avançar levando as mãos até os seus pés. Vê o que é mais confortável para você e faça o que for mais conveniente ali. Tá? Vamos respirar mais 3 vezes. Explore bem a abertura do tórax, a projeção da pelvis para frente. E o quadril em retroversão, projetando o cóccix para baixo. Foi no máximo. E aí volte olhando para frente. Inspira subindo. E exale com as mãos no chão. Põe a pontinha dos dedos dos pés no solo. Tira os joelhos. Mexe assim a um lado e outro. Então, como eu te falei, aqui essa variação de Malasana, ela é uma postura lateral, tá? Ela não é neutra, mas muitas vezes você pode trazer uma postura ou outra que não seja da mesma rotação que você está trabalhando na prática, porque a prática livre tem certas compensações que a gente vai fazendo no meio dela também, tá? Então aqui uma compensaçãozinha lateral para soltar a coluna.
coluna, respirar um pouco. E daqui nós vamos ficar em pé, ok? Então, vai desenrolando, acomoda os pés no solo e desenrole devagar a sua coluna, inspirando. E então nós vamos iniciar o momento solar da aula. Hoje nós vamos fazer como Vinyasa de Namaskara, o Surya Namaskara, e vamos optar em fazer o Surya Namaskara A, e depois nós vamos fazer a nossa sequência solar de permanência, onde nós vamos colocar posturas neutras, porque elas são mais adequadas para o nosso peak pose, que é a Urdhva Dhanurasana, ok? E quando chegar no peak pose, nós vamos trabalhar com kramas também, tá? Então vamos lá. Vamos unir os pés na pontinha do tapete, trazer as ações internas, contrai os esfíncteres, recolhe o abdômen, estreita a garganta. Se isso aqui for novidade na sua prática, pode focar aqui, ó, na região abdominal, tá? Puxa a barriga um pouquinho para dentro e para cima, mantendo a respiração fluida. E vamos fazer um ciclo de Surya Namaskara A. Inspire e eleve seus braços acima da cabeça, unindo as mãos. Solte o ar e flexione o corpo à frente, alongue sobre as pernas, desceu. Inspire e olhe para frente, estendendo a coluna. Solte o ar, levando os pés para trás. Você pode ou saltar ou caminhar. E desça em Chaturanga Dandasana, se precisar, use os joelhos no solo. Desça devagar, com os cotovelos bem fechadinhos. Daqui vai ou para Urdhva Mukha ou para Bhujangasana, inspirando. E exale, elevando seu quadril em Adho Mukha. Respire aqui, se observe. Vá até o máximo. E aí leva os pés entre as mãos. Olhe lá na frente, inspire. Solta o ar alongando. Inspire subindo o tronco, subindo braços e crescendo a coluna. Solta o ar com as mãos diante do coração. Muito bem. E agora nós vamos para a nossa permanência solar. Então, nessa permanência solar, eu vou optar em trazer posturas que trabalhem bastante a mobilidade do meu quadril, né? Eu já trabalhei um pouquinho de mobilidade no ombro. É claro que numa aula mais longa você tem a oportunidade de trabalhar isso de diversas formas. Aqui a gente está indo numa prática bem direcionada, né? Mas agora eu vou trabalhar, já trabalhei um pouco de abertura do tórax também. Então agora eu vou optar por posturas que mobilizem o quadril e ao mesmo tempo também me dê tração axial na coluna, espaço entre as vértebras. Então a gente vai trabalhar torções e posturas de mobilidade no quadril, tá? Então daqui nós vamos começar lá em Adho Mukha e para chegar lá nós vamos fazer o Vinyasa. Essa é uma das características dessa prática, que a gente não encurta o caminho. Falo, não tem atalho, porque a gente gosta do caminho. Então você vai fazer todo o caminho necessário, tá? Para ir de um ponto a outro. Então vamos unir os pés e novamente inspirar, elevando os braços. E soltar o ar, flexionando a frente, alongando, descendo. Abra o peito, inspire. E leve os pés atrás. Desça em Chaturanga Dandasana. Urdhva Mukha inalando. Adho Mukha soltando o ar. E a perna direita vai subir, inspirando. Exale entre as mãos e vamos para a nossa primeira postura de permanência. Vamos fazer guerreiro 1, descendo bem o quadril e focando na
retroversão, tá? Então não deixa o quadril, pensa nessa crista ilíaca, nesse ossinho aqui, ó. Não deixe esse ossinho girando para frente. Se você fizer isso, você vai ter que curvar excessivamente a coluna para elevar o seu peito. Então a gente precisa fazer esse movimento começar no quadril, assim como no Urdhva Dhanurasana. Então o cóccix é lá para baixo, ó. E a crista ilíaca para cima. Então pensa nesse ossinho girando para trás, tá? E aí cresce aqui. Respire, estenda bem a perna de trás, tracione seus braços, explore a abertura do peito. É comum no começo, quando o aluno faz a retroversão, ele tende a fechar o peito, porque fazer as duas coisas é difícil, tá? Então, manter a retroversão e levantar o tórax. Faça isso com o apoio aqui da região abdominal, o umbigo para cima, te ajudando a subir esse tórax. Foi até o máximo. Daqui nós vamos entrar numa torção. Estenda a perna da frente, inspirando. Primeiro desça a mão direita e vai com ela atrás da coxa esquerda. E estende, estende, estende bem o corpo. Daqui a mão esquerda vai alcançar ou vai lá na direção do pé direito. Se você sentir que as pernas ficaram muito afastadas, ajuste. E se você precisar, pode usar um bloco, tá? E aí nós vamos começar a torcer, ó. Empurra o seu ombro esquerdo para baixo e para dentro. E aí, naturalmente, seu lado direito se abre. E aí, estende o braço, olha lá em cima e respire. Vai até o máximo. Olha lá para baixo. Volta esse braço, dobra o joelho da frente. Volte no Anjaniasana, rodando a coxa de trás para dentro, ficando na ponta do pé lá atrás. Sobe, trabalhando a retroversão do quadril. Explore bem o movimento. E aí desce os braços e mais duas vezes, ó, arredonda a coluna. E sobe inspirando. E exala. Mais um. Leve as mãos até o chão. E vamos fazer um vinyasa para a gente entrar nesse mesmo movimento do outro lado. Exala Chaturanga. Inspire Urdhva Mukha. E expire em Adho Mukha. E agora a sua perna esquerda. Inala subindo. Exala entre as mãos. Entra no seu guerreiro 1. Trabalhe as ações necessárias. Perceba que quando você aplica a retroversão, você sente alongar muito mais aqui a região do elipsoas, que é extremamente importante, né? Estar alongado para uma postura de extensão da coluna sem forçar a lombar. Dobra bem o joelho da frente e cresce. Vá até o máximo. Estenda o joelho esquerdo. Desça o braço esquerdo com a mão atrás da coxa direita. Abre, cresce, cresce, cresce. E vamos chegando no Parivitra Trikonasana, postura de torção. As torções são essenciais para que você abra o espaço axial da sua coluna. Então cresce, respire, olha lá para a mão de cima. Permaneça. Para voltar, olhe para baixo, volta devagarzinho, dobrando o joelho da frente. Vai ficar na ponta dos dedos do pé de trás, ó, rodou a coxa para dentro. Inala e sobe. Exala e abre. E flui, arredonda. Inala.
e exala. Mais um. E aí vamos respirar com as mãos no chão, o pé atrás e desça devagarzinho. Chaturanga, Urdhva e Adho Mukha. Respire aqui. Dá para sentir essa energia solar, né? Mesmo numa prática mais curtinha, né? Gerar esse calor, né? E aí nós vamos agora passar as pernas para frente. Então você pode saltar ou então trazer um joelho flexionado, o outro cruzando as pernas. Sente-se atrás dos pés e estenda as pernas lá na frente. E agora é o momento do nosso Peak Pose, ok? E naturalmente a gente vai fazer ele em cramas. Então, se você não sente que já tem a mobilidade necessária no quadril, nos ombros, na coluna, no punho, para chegar na postura final, você vai ficar na postura de crama, tá? Numa postura preparatória. Essa postura preparatória é o Setu Bandhasana. E do Setu Bandhasana até a postura final, a gente pode colocar uma posição intermediária, tá? Então, vou fazer aqui. Primeiro me observe, e aí depois eu te dou alguns minutinhos para você fazer aí no seu tempo, ok? Então, nós vamos trazer o quadril um pouquinho à frente, deitar devagar. Primeira coisa é alinhar bem a base da postura, tá? Os pés têm que estar bem próximos aos glúteos e bem paralelos. Comece com os braços ao lado do corpo, alongue bem a coluna. E o primeiro passo é o Setu Bandhasana. Nesse Setu Bandhasana, você vai projetar o quadril lá em cima, vai cruzar os dedos das mãos e tentar girar essa bolinha do ombro para o solo. Então, você vai abrir assim, ó, os ombros na direção do chão. Isso abre seu tórax e sentir aqui que você empurra o chão. Tá? Esse é o primeiro passo. Para você avançar daí, vai ser importante você ter essa sensação de que você está empurrando o solo e na sua coluna você tem que ter a sensação que você poderia explorar mais esse espaço. Que se você conseguisse empurrar mais, você poderia ir mais e mais para cima, tá? E aí, se você sentir essa sensação no seu corpo, você pode entrar na próxima cama, que é apoiar as mãos no chão. Que aí já vai envolver bastante o alongamento do ombro e dos punhos também, tá? Os punhos, lembra que a gente trabalhou o Strasana com a mão aqui, ó? Isso já vai dando essa mobilidade, porque às vezes a pessoa põe a mão no chão e ela não consegue, ó, o cotovelo fica aberto, a mão às vezes não chega inteira, ou então a mão vai se aproximando assim, tá? Então, tudo isso é mobilidade no braço, desde o ombro, da escápula até o punho. Então, eu tenho que sentir que eu consigo fazer o quê? Dedos abertos, mão embaixo do ombro, dedos bem afastados. Eu consigo trazer esse cotovelo em cima do meu punho. Eu consigo controlar esse movimento sem que as mãos se aproximem, mantendo espaço entre as mãos, de pelo menos a largura dos ombros, tá? E conseguir empurrar. Se você sentir que dá para fazer isso, você pode subir e colocar o topo da cabeça no chão. Mas sem peso na cervical, empurrando o solo aqui com as mãos, tá? Aí, ó o alinhamento retinho do cotovelo em cima do punho. Você pode empurrar o solo e avançar um pouco mais. E aí, chegando aqui em cima, ou na cama mais adequada, você vai fazer 5 respirações, tá? Então, vamos lá, vamos sentir. Tente deixar os pés paralelos, trabalhe a retroversão do seu quadril, vai realmente ali no seu sentir. E na sua cama, compreendendo que uma cama vai te levando naturalmente para a cama seguinte, é claro que exige tempo e prática e dedicação.
Quando você voltar daqui, abraça os seus joelhos e balança de um lado, balança do outro, mexe um pouquinho. Chegamos ao pico, né? E agora é o momento de retorno, de descida. Vamos começar essa descida fazendo um pouquinho de bebê feliz. Segure lá nos arcos internos dos seus pés. Puxe as coxas assim na direção do solo. E balança de um lado e balança do outro. Essa posição já vai dar uma compensada na coluna, caso você tenha exagerado ali na mobilidade. Já vai trabalhar a abertura pélvica do quadril, trazendo, né, essa rotação lateral para a prática. Mexe um pouquinho. Muito boa. E aqui vamos incluir mais uma postura nesse nosso momento lunar, que é uma torção. Nós fizemos torção no momento solar também, mas a gente sabe que as torções tanto preparam como compensam as extensões de coluna, tá? Torção é sempre muito bem-vinda na prática. Então vamos aproveitar que já estamos aqui no solo e vamos fazer uma torção no solo, deixando os pés paralelos com a base de Setu Bandhasana. Você vai estender os braços para as laterais e deslocar o quadril para o lado direito. Então você levanta o quadril assim do chão, leva para a direita só o quadril e volta ele no solo. Isso vai te ajudar a manter a coluna mais alinhada na hora que você torcer. E daqui vamos cruzar a coxa direita em cima da esquerda. Você pode ficar só assim, ou você pode avançar passando o pé também por baixo da panturrilha esquerda, se alcançar, tá? E aí desça os dois joelhos para a sua esquerda e olha por cima do ombro direito, que deve permanecer no chão. E aí respire e vai soltando aqui. Palmas para cima, respiração profunda. Chega lá no seu máximo. Isso, e volta devagar inspirando. Descruze e faça o mesmo do outro lado. Volta o quadril no centro. Desloca ele para a esquerda. Cruze a coxa esquerda em cima da direita. E, se possível, cruza o pé lá por baixo da panturrilha. E vai descendo os joelhos para a sua direita e o olhar para a sua mão esquerda. Respire. Vai chegando no máximo. E volta devagar, inspirando. Descruza as pernas. Traga o quadril no centro. Abrace novamente os joelhos e balance um pouquinho. Muito bom. Para no centro, fecha bem os joelhos e leve a testa ao encontro deles. Respire um pouco. Vai no máximo. Volta a coluna no chão. Estenda as pernas para o alto e os braços acima da cabeça, inspirando. E com um pequeno impulso mínimo possível, usando a força no abdômen, sente-se devagar. E aqui nós vamos sentar numa postura confortável.
E vamos finalizar a nossa prática com uma breve meditação. Simplesmente se apoie numa postura que você acha confortável, relaxe as mãos, ou assim Shiva Mudra, mão direita sobre a esquerda, ou as palmas sobre os joelhos, o que ficar confortável para você. Desenhe um ar de sorriso no rosto, faça algumas respirações profundas e só cultive essa sensação de união com a sua natureza, com a percepção da sua existência, esse encontro do eu com si mesmo. Abra seus olhos, traga suas mãos unidas diante do coração. Vamos finalizar entoando o mantra Om, num fôlego bem longo. Inale. Namastê. Muito bem, pessoal. Aqui a gente encerra a nossa jornada, destravando a sua sequência de yoga. Eu espero que essas 3 aulas tenham realmente te feito sentido para você, gerado alguns cliques e que te ajude a deixar as suas práticas e as suas aulas mais criativas, né? E com uma direção e uma intenção mais estruturada. Então já fica o convite para você continuar me acompanhando, acessa aqui o nosso canal, deixa um comentário, curte esse vídeo, tem outros vídeos bem legais para você ver ali no canal, né? Se inscreva. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, tiver interesse em mergulhar nesse processo ao longo aí de 10 meses, onde a gente vai realmente explorar cada detalhe desse método, fica o convite para você estar com a gente na nossa próxima turma de formação em Vinyasa Flow Yoga, que vai acontecer a partir de março em São Paulo, tá? Então entre em contato comigo, acesse os links que estão aqui embaixo, que você vai conseguir acessar o nosso WhatsApp e ter aí todas as informações do grupo. Quem está no grupo da jornada, hoje mais tarde eu vou mandar para vocês um material bem especial com essas sequências que nós fizemos e com todas as dicas que eu preparei aqui para essa jornada, tá bom? E a Débora com certeza já mandou um recadinho lá para vocês também, que é a pessoa que me ajuda aí, ela representa a escola onde vai sediar o curso e ela pode também passar todas as informações necessárias para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença. Aproveite esse domingo, depois dessa prática. Espero que tenha sido muito gostosa para você, assim como foi para mim. Namastê.